Que ferramentas nós podemos usar para conhecer o contexto histórico e cultural dos tempos bíblicos? E como esse conhecimento pode enriquecer a nossa compreensão do texto bíblico? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje, agora, no Escola Bíblica. Tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como é que você está passando sua semana? Como é que estão as coisas aí? Como é que está sendo a experiência nesta temporada, você que tem acompanhado o programa, de estudar a Bíblia pelo WhatsApp, apresentando aí, assimilando as dicas que nós estamos apresentando, dicas de compreensão do texto bíblico, como sermos impressionados quando nós lemos a Bíblia, que não é um livro natural, não é só um livro de escrita, não é só um livro de poesia, não é só um livro com orientações familiares, não é só um livro com dicas sobre a administração da vida, não são só fontes históricas, mas as fontes históricas, elas são importantes, hábitos, costumes, mas é um livro sobre salvação, sobre vida transformada, sobre esperança. Como é que está sendo para você estudar a Bíblia pelo WhatsApp através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança? Deixa eu abrir aqui a Esperança, já abrindo para te motivar aí. Você já está estudando pelo WhatsApp? Ainda não? Então é o seguinte, quero te motivar agora. É só você anotar esse número e mandar uma mensagem para ele. É o 12982000062. Registra esse número no WhatsApp, 12982000062, e vamos juntos estudar a palavra de Deus através do WhatsApp. Que tal? Eu tenho certeza que vai ser uma boa experiência, já falei isso aqui semana passada, 7, 8, 11 minutos, vai depender do estudo. Isso não significa que a gente precisa somente gastar esse tempo que está aqui. Eu sugiro a você que pegue a pergunta que ela faz aqui, vá para o texto bíblico, confere lá o texto, vai lendo com calma, meditando e, é claro, sempre lembrando a você que nunca comece um estudo sem uma oração pedindo que o Espírito de Deus te ilumine. Eu não sei se você acredita na Bíblia, não sei se você acredita que Deus atua através da mente, mas eu quero te dizer, sim, Ele atua e eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa para você. Depois de você estudar, você pode estudar com amigos, junto com a Esperança. Olha, são inúmeros recursos, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, tá bom? Vamos orar, porque nós continuamos essa semana como as informações históricas são importantes para a compreensão. Como é que a gente busca recursos históricos? E hoje a gente tem uma facilidade aí, você vai ver hoje, eu vou dar mais algumas dicas para você, e a gente vai analisar uma história muito conhecida da Bíblia e por que ela está ali e qual é o contexto histórico e como isso nos dá uma compreensão maior. Tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação nesse momento? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra mais uma vez. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, que o Santo Espírito, que inspirou o autor bíblico, que guiou o processo para que a Bíblia chegasse até nós, esse Espírito também nos dê compreensão agora ao abrirmos a Palavra. Nós vamos relembrar uma história bíblica. Nós vamos dar informações históricas, mas que esse texto também se aplique para a nossa vida, que a gente perceba que estamos no meio da luta entre o bem e o mal e que o Senhor está cuidando, o Senhor está à nossa disposição para nos ajudar. Nos ajude agora, eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, estamos estudando o tema número 4 da nossa temporada Bíblia Descomplicada, que é o estudo, um dos inúmeros estudos que a gente tem aí, é só você ir baixando ali para encontrar Bíblia Descomplicada. Cultura e costumes, a gente já trabalhou nos 2 primeiros dias, segunda e terça, exemplos, e hoje a gente vai trabalhar num outro exemplo. Textos que fazem referências a eventos históricos, locais e geográficos ou figuras históricas podem precisar, muitas vezes,
de conhecimento sobre o contexto cultural e histórico da época para que a interpretação seja mais adequada. A gente já falou isso e na conversa ali com a Esperança você vai perceber. Isso não tem uma influência no nosso processo de salvação, tá? A não ser que eu esteja fazendo uma análise de um texto fora do contexto, que neste caso a própria Bíblia por si se interpreta. Eu já trabalhei isso. O caso aqui é quando eu tenho conhecimento histórico, ou quando eu pesquiso conhecimento histórico desse texto, eu sou muito mais impactado por ele. Tá? E eu quero te incentivar. Qual é o meu objetivo? Qual é o nosso objetivo com esse estudo? Te incentivar a pesquisar informações históricas sobre esse texto. Hoje e amanhã nós vamos usar mais 2 exemplos. Vamos lá. E eu quero analisar essa que é uma história muito conhecida para quem manuseia a Bíblia. Está em Êxodo, capítulo 7 e 8, 9, do 7 até o 12. Do 7 até o 12. São inúmeros capítulos. Êxodo, originalmente da ideia de saída, né? Esse é o nome grego, tá? Para designar esse livro, a ideia de saída, ou seja, o povo saindo da sua escravidão, é o povo de Deus no Antigo Testamento, que é um povo escravo, que agora vai sair, vai ser liberto. Depois de 400 anos de escravidão, agora eles vão ser libertos. Para você que talvez não lê essa história, ou não leu essa história, Moisés é chamado por Deus, Moisés que foi protegido, que foi guardado, que aos 40 anos comete um homicídio, tem que fugir, 40 anos fica no deserto, e na lida do deserto Deus vai moldando. 40 anos depois, aos 80 anos, o Senhor o chama agora para ser o guia, para ser aquele que vai conduzir o povo na libertação. E já nesse período, a gente tem uma média de vida de 70, 80 anos, e Moisés vai viver 120 anos, porque ele agora vai peregrinar 40 anos pelo deserto. E Deus o chama, só que o poder dominante na época era o Império Egípcio, com as suas inúmeras deidades, os seus inúmeros deuses. Diferente da visão, eu trabalhei já isso aqui, né, com vocês, diferente da visão divina, da visão israelita, de como era Deus, de quem era Deus, um Deus que se oferece, um Deus que ama. Dentro desse ambiente cultural, a ira de Deus precisava ser aplacada. Acreditava-se que todas as noites os deuses se reuniam contra um poder de uma serpente superpoderosa, para que lutavam por aqueles que era a população, e quando o sol nascia, agora eles estavam mais uma vez tendo a oportunidade, porque os deuses venceram. Por isso eles estavam rendidos a esse Deus, eles precisavam aplacar a ira desses deuses. E agora nós temos do outro lado um Deus único, um Deus que se oferece, um Deus que busca, um Deus que salva, um Deus que não precisa de sacrifícios para a sua ira ser aplacada. E agora, para libertar o povo de Deus que havia absorvido todo esse processo cultural, Deus chama Moisés. Há uma negação daquele líder que é Faraó, que é, em realidade, uma personificação ou uma continuidade de um deus egípcio. A gente vai chegar na 10ª praga, ou seja, ele era um representante desse Deus na terra, e Moisés vai diante de Faraó, e Faraó nega, e o Senhor agora vai enviando pragas, 10 pragas que vão caindo, para que o coração daquele líder pudesse ser movido e para que o povo de Deus pudesse ser liberto. E cada praga que vai cair, você vai ver,
é, em realidade, um enfrentamento contra uma crença e deuses que estavam ligados à cultura egípcia. Porque por trás destas pragas existe uma revelação, a luta entre o bem e o mal, o Deus verdadeiro contra as crenças que o homem havia criado em deuses falsos. E o Senhor ali quer que o seu povo perceba que ele é o Deus verdadeiro, mas o Senhor também quer se manifestar para todos aqueles que vão ver a sua atuação. E a gente poderia analisar desde o começo as manifestações, as ações de Deus em cada confrontação que é o Deus verdadeiro lutando contra os deuses falsos. De alguma forma, essa história, estou fazendo aplicação, agora eu vou para a análise histórica, tá? E cultural. Essa história reflete a nossa vida, a luta que existe entre o bem e o mal, aquilo que é a verdade e aquilo que é a mentira. Vamos analisar cada uma dessas pragas. As pragas do Egito, conforme relatadas na Bíblia, são consideradas como um confronto direto com as divindades egípcias. Cada praga desafiava e desmentia o poder de um Deus específico do panteão egípcio, todas as deidades egípcias. Cada uma delas, como por exemplo, a água que se torna em sangue, a água do Nilo que se torna em sangue, em Êxodo capítulo 7, verso 14 a 24. Está aí, fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó, e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. O rio que era a sustentação. As divindades egípcias afetadas na primeira praga são Quenubis e Api, o guardião do Nilo e o espírito do Nilo, aquele que provia tudo o que aquele povo precisava. E neste primeiro episódio, o Senhor está dizendo, o Deus Jeová é muito mais poderoso do que qualquer poder que se manifesta através do guardião do Nilo ou do espírito que vem do Nilo. Por que o texto apresenta isso? Porque estava dentro daquela cultura as crenças. Talvez a gente tenha dificuldade de entender isso, porque no nosso processo cultural de compreensão, às vezes a gente separa Deus da vida. Mas quando a gente trabalha questões de religiões que estão ligadas ao Oriente, a crença está associada à vida. Nós dividimos. Então, para eles, vida e crença religiosa não tem separação. Como existem muitas religiões hoje. E, em realidade, essa é uma mensagem de Deus. A gente não deveria separar a vida daquilo que a gente crê. É uma coisa só. Então, por isso que é um ataque. Não é só uma praga que cai, é uma crença que vem por terra. Na sequência, as rãs, Êxodo 8, 2 a 4. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. A divindade egípcia afetada pela segunda praga, Requete, e Quenubis, deusa da ressurreição, porteira divina, esposa de Quenubis, considerado o Criador. O Senhor está aqui afrontando e o Senhor está mostrando que o único que pode gerar a vida é Ele. E eles têm agora a invasão, e aqui é bom a gente lembrar que Requete, a cabeça era a cabeça de rã. Eles têm aqui como se a ira do Deus, ou da deusa que eles acreditavam, a ira do Deus contra eles mesmos. Como se algo neles estivesse trazendo insatisfação para aquela que era essa deusa. Terceira praga, os piolhos. Êxodo 8, 16 a 19. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com o seu bordão, feriu o pó da terra,
e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho por toda a terra do Egito. A terceira praga revela mais uma vez a falsa religião do Egito, pois os magos egípcios tentaram reproduzir tal feito e não conseguiram. Eles reconheceram a sua impotência e disseram: isto é, Êxodo 8:19, o dedo de Deus. Atribuía-se ao Deus Tota a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia, mas essa divindade não pôde ajudar os magos a imitar a praga dos piolhos. Não pôde, porque este era um poder de Deus. Vejam só, que não era a irritação da deusa que manifestava-se com a cabeça de rã contra os seus, mas era, e aqui está claro na praga dos piolhos, que era a atuação de Deus, do Deus verdadeiro se manifestando e dizendo assim: liberte-se daquilo que vocês acreditam. Por quê? Porque dentro do processo cultural, quando algo não acontecia do jeito que eles gostavam, ou quando algo não acontecia do jeito que eles esperavam, é porque o Deus estava irado. E o Senhor está dizendo aqui, esses deuses não existem. É a atuação do Deus verdadeiro que está fazendo com que cada uma dessas pragas caiam. E se a gente analisar, né, esse processo ele é um processo que há um endurecimento do coração de Faraó, ou seja, Faraó vai tomando decisões que deveriam ser contrárias de libertação, ele vai se fechando cada vez mais no seu egoísmo e na sua forma de agir. Moscas, praga das moscas, Êxodo capítulo 8, 20 a 32. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, à casa dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. A terra ficou arruinada com estes enxames. Verso 24. A divindade egípcia afetada pela terceira e quarta praga, simbolizado por um escaravelho, um besouro alado, representava a ressurreição. E mais uma vez, é a manifestação do Senhor. Peste sobre bois e sobre vacas. Êxodo capítulo 9, versos 1 a 7. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Agora começa a haver, nas pragas anteriores também, nas duas anteriores, havia uma separação direta daquele que é atingido, aquele que não obedece ao Senhor, e aquele que é o povo de Deus não é atingido. As divindades egípcias afetadas pela quinta praga, a peste nos animais, Apis, deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos, Hathor, deusa mãe representada pela vaca. Mais uma vez, o Senhor está atingindo, não é só para trazer para eles uma limitação dos recursos e daquilo que fazia parte da vida, mas o Senhor, de alguma forma, está atingindo aquilo que eles acreditavam, para que eles percebessem que a sua crença estava equivocada, para que eles percebessem que não era um ser como Faraó que iria determinar a escolha pessoal e a vida que eles desejavam ter, que eles precisavam ter. Eles precisavam ser libertos através da crença no Deus verdadeiro. A sexta ferida sobre os egípcios, Êxodo capítulo 9, 8 a 12. Tomaram cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu e se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Sekhmet, deusa da cabeça de leoa, doença das pragas, mas também com o poder de curar. Só que essa deusa não podia agora dar cura para aquele povo, porque a cura e o cessar era só uma ação divina. Vejam que era a deusa das pragas. Então, mais uma vez, será que é um Deus que está irritado porque há algum procedimento errado conosco? Não, porque não podia curar.
A chuva de pedras em Atos, capítulo 9, 13 a 35. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Verso 23. Ísis, a deusa da vida, e Sete, o protetor das colheitas, foram as divindades afetadas por esta praga. Mais uma vez, não há nenhuma proteção, não há nenhuma forma deles se livrarem desta ação, ainda que eles clamem para Ísis, ainda que eles clamem para Sete. Houve uma atuação direta de Deus e esta informação histórica é para que eu medite no texto e pense, será que foi só uma praga que caiu? Não. Havia uma ação direta contra um deus egípcio. Por isso que a informação que a gente está trazendo para você, na realidade, é para te motivar para você pesquisar qual era a crença e como esse texto se torna ainda mais relevante. Oitava praga, a praga dos gafanhotos, Êxodo capítulo 10, versos 1 a 20. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. A divindade, não havia como clamar ao Deus Shu, que era o Deus do ar, para que houvesse proteção. O vento trouxe aquela peste de gafanhotos para destruí-los e para causar desconforto na vida. Não havia como clamar. Ainda que eles clamassem, não havia um Deus para responder. Você sabe que às vezes, quando a gente se envolve numa história e a gente traz a informação histórica, te dá a impressão de que, de alguma forma, a mitologia e a crença te faz acreditar que esses deuses existem? Sabe que, de alguma forma, o nosso processo cultural pode assimilar. Então, Deus, na realidade, não está afetando diretamente a um Deus, mas a crença em um Deus. Porque esses deuses não existem. Existe um inimigo de Deus que, junto com os seus anjos, quer iludir e destruir. Mas, de alguma forma, este inimigo cria filosofias e crenças. E a mitologia é uma criação disso. Filosofias e crenças para se desviar do Deus verdadeiro. Escuridão total, Êxodo capítulo 10, versos de 21 a 23. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, por 3 dias. Verso 22. Amon, Ra, Atom, Horus, diferentes divindades solares e celestiais, que deveriam controlar todo o espaço, tudo aquilo que eles recebiam, toda a luz que eles recebiam. Só que agora, o clamor para esses deuses não trazia a eliminação daquela noite densa, daquelas densas trevas. Não trazia. A crença em um Deus verdadeiro, sim, traria libertação. E por último, a morte de todos os primogênitos. E aqui, se você analisar o texto bíblico, a Páscoa é instituída, porque o sangue nos umbrais das portas precisava ser colocado para que não houvesse aquela matança, porque o anjo do Senhor não destruísse, não matasse o primogênito. Êxodo capítulo 12, verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Aqui está Osíris, o Deus da vida, representado pelo próprio Faraó, que era a manifestação, que era a revelação desse Deus, aquele que trazia perpetuidade,
E por isso o seu filho, o primogênito, continuaria sendo o representante de Osíris. Dá para entender? Por que a morte do primogênito? Porque não haveria continuidade. E o Senhor está dizendo que a continuidade está somente nele. Porque quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor promete que da semente, do descendente, viria o Salvador. E a morte do primogênito e a instituição da Páscoa era o Senhor mostrando: eu estou preservando a vida. Por quê? Porque um dia o Messias virá. O Salvador virá. Não há perpetuidade de vida em nenhuma outra crença a não ser no Deus verdadeiro. Queridos, as pragas não eram apenas desastres naturais, mas também uma forma de demonstrar a supremacia do Deus de Israel sobre as divindades egípcias. Existem ferramentas que vão te ajudar a crer nisso, ou a entender isso, em outros exemplos bíblicos, como nós vamos dar um amanhã. Eu quero apresentar para você, sugerir para você aqui, rapidamente, 3 ferramentas que estão ligadas ao Novo Tempo. Primeiro, o site biblia.com.br. Lá você tem inúmeros artigos. Você clica aqui e pesquisa, como pragas do Egito, e você vai buscar. E você terá outros temas. O programa Evidências, há um episódio gravado pelo Rodrigo Silva sobre o tema das pragas do Egito. E você terá de outras informações. Então acesse o nosso canal no YouTube, tá? @NovoNTEvidências. E também o pastor Ronaldo de Oliveira apresenta o programa Reavivados por Sua Palavra, que é a leitura de um capítulo da Bíblia por dia, trazendo aplicações e trazendo também informações históricas para que você compreenda esse texto. Eu quero orar. Você deseja compreender a palavra de Deus? Você deseja compreender essas histórias? Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para a tua vida. Vamos orar por isso? Pai, ajude-nos a mergulharmos, a aprofundarmos a compreensão do texto, como a gente fez brevemente agora. Nos ajude, Pai, que esse seja o desejo no coração dos nossos telespectadores. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça, salva esse número, 12982000062. Estude com a gente Bíblia Descomplicada. E você vai aprofundar ainda mais a compreensão do texto. Não esqueça, a informação histórica faz a diferença. A gente se encontra amanhã. Um abraço.